Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bem, eu quero dizer para os irmãos que estão aqui presentes e também para aqueles que estão conectados conosco agora. Alguns irmãos que estão conectados, às vezes, ficam um pouco chateados porque eu não falo para a câmera. Normalmente eu falo para quem está aqui presente e não falo para a câmera. Você sabe, falar para a câmera é um ato de fé. Porque você não está vendo nada, mas você tem que ter certeza que estão te vendo. Você não está ouvindo ninguém dizendo amém, mas você tem que crer que estão ouvindo a sua voz. É um exercício de fé. Mas glória a Deus porque você está conectado hoje, e porque você está aqui também em nome de Jesus. Temos algum vencedor aqui que veio todos os dias do jejum? Espera aí, todos os dias do jejum? Você veio aqui todos os dias? Você tem que ter um lugar especial aqui no culto. Eu acho que você tinha que sentar aqui perto de mim, mais perto, para você me abençoar. Não é? Eu sei que nem todos podem estar. Alguém me falou hoje que outros não podem estar porque a gasolina está cara. A Praça da Bíblia é longe de onde ele está. Eu entendo isso. Mas tem um irmão aqui na minha frente que é de Canaã dos Carajás. Ontem tinha um aqui de Redenção. O de Redenção está aqui? Está ali atrás de Redenção. O Pará tem algo de especial, né? É o irmão Evaristo, lá de Redenção do Pará, e ele veio para contribuir com a nossa construção. Não é isso, irmão Evaristo? Eu posso falar porque ele já deu a oferta, né? Senão ele poderia achar que eu estou pressionando ele. Não estou. Eu estou agradecendo, na verdade, por acreditar nessa obra. E ele disse, e o irmão também, Alcides, Claudinei, os dois me disseram que vieram aqui só para participar dessa reunião. Eu não sei se eu acredito realmente, eu acho que isso é um pouco de exagero do amor deles, do carinho deles, porque o Pará é um bocado longe. Canaã dos Carajás deve ser o quê? 2.000 quilômetros? 2.500. E tem irmão que acha que morar ali em Aparecida é longe. Aparecida é longe. 2.500 quilômetros. Que o Senhor te abençoe muito. Muito mais do que você nos abençoou. Que é muita graça. Muita bondade. Amém? Irmão Evaristo também. Que o Senhor te abençoe e te recompense. Porque é gente muito graciosa. Né? Que vem para encorajar a gente. E está dizendo que a palavra está chegando no Pará. Eu recebo mensagens do Brasil inteiro e de fora do Brasil, que estão participando do jejum e que estão recebendo milagres de Deus. Mas algo que eu preciso dizer para você, que muitos têm testemunhado, muitos já estavam testemunhando há muito tempo, que estavam sendo atraídos pela palavra, pelo ensino do Evangelho da Graça, que tiveram a sua vida transformadas e tiveram o jugo, o peso tirado das costas. Mas agora tem tido muitos irmãos que têm dado testemunho da presença invadindo a casa deles. Presença invadindo, quando eles conectam, quando eles ligam lá o celular, a televisão, a presença invade. E a presença os tem atraído e os tem transformado também. Nós queremos a palavra, porque a palavra é o pão. Mas nós também queremos o Espírito, a presença, o rio, que é a água de Deus. É essa dieta dos filhos de Deus. A água que sai da rocha, o maná que cai do céu, o pão que desceu do céu, que está disponível, tem estado disponível para todos nós. Amém? E você vai ser abençoado hoje. Nós tivemos que mudar um pouco os nossos planos para a semana que vem. Então eu quero comunicar a você que está aqui, e também os irmãos que estão conectados, sobre a nossa oferta, que seria só no dia 10. Então, nós vimos que a logística não ia dar muito certo. Então, nós vamos começar a oferta na segunda-feira. Aí vamos começar na segunda e vamos até domingo. Domingo vai ser o grande dia do encerramento do jejum. Mas nós vamos começar já na segunda. Pastor, por que disso? Porque
Nós temos problemas de logística, de máquinas, de coisas. Temos irmãos que às vezes têm dificuldade de usar QR Code. Nós precisamos de ajudar. Há muitas coisas envolvidas e nós queremos que tudo seja feito com tranquilidade na presença de Deus. Então, na semana que vem, preste atenção, vai ser uma semana dedicada para um tema específico da sua vida. Eu sei que tem irmãos que têm orado por muitos alvos diferentes, aleluia, o Senhor vai acelerar a bênção na sua vida, mas na semana que vem, nós vamos orar pela aceleração da bênção financeira na sua vida. Porque no último jejum, acho que foi no último jejum mesmo, ou se foi no dia de Ano Novo, o Senhor falou comigo que Ele ia levantar no nosso meio muitos milionários. Irmãos que iriam enriquecer. Preste atenção, Deus tem pressa. Deus tem pressa de quê? De salvar. Deus tem pressa de salvar. Por isso Deus vai prosperar você. Você que tem buscado, você vai ser acelerado, presta atenção, você vai ser surpreendido. O Senhor vai te surpreender. Você não sabe os caminhos de Deus, são mais elevados do que os nossos. Os caminhos de Deus nos surpreendem. Então na semana que vem, todos os dias, de segunda até sexta-feira, nós vamos orar sobre isso todos os dias. E nesse momento que nós vamos orar, você vai entregar a oferta. E quando você entregar a oferta, nós vamos ter um envelope aqui, que vai ser profético. Como? Você vai usar o envelope como o símbolo da oferta, porque a maior parte dos irmãos não carrega dinheiro, não vai dar dinheiro, é tudo por cartão, por transferência, Pix, etc. Então nós teremos um envelope, e ele é que vai ser usado de maneira profética, e quando você virar à frente para trazer. Mas preste atenção, você pode entregar sua oferta qualquer dia, mas nós teremos uma escala. Cada dia, 2 prédios de Goiânia. Obviamente, os irmãos que estão na internet vão poder fazer a partir de segunda-feira. Mas os que vierem aqui, vai ter uma escala. Então, na segunda-feira, quem é segunda-feira? Bueno e Guanabara. Vai ser um grande dia, tem que ser grande. Tem que ser grande. Nós estamos sem saída ultimamente, tem que ser grande. Hoje, o engenheiro já falou, pastor, nós começamos a demolição, segunda-feira já começamos a fazer as colunas de aço. E ele falou, temos que comprar o ferro, porque vai ter um aumento por causa da guerra na Ucrânia. Temos que comprar o máximo que pudermos. Ele falou, nós precisamos de pelo menos 1,5 milhão segunda-feira. Eu falei, Jesus poderoso. Está falando de 1,5 milhão como se fosse assim, vamos comer ali no pit dog, né? Eu não sei se eu que sou pobre ou ele é que vive no outro nível. Mas quando fala para mim 1,5 milhão, eu fico suando frio. Eu fico, meu Deus do céu. Então, eu já falei para ele comprar. E nós vamos pagar. Ok? Mas segunda-feira, a escala vai ser, nós vamos encher esse prédio de novo, né? Pastor Naor, pastor Gustavo, né? Cadê o pastor Gustavo? Segunda-feira. Terça-feira, quem é? Praça da Bíblia, que é a dona desse prédio aqui. Quantos irmãos aqui estão na Praça da Bíblia? Deixa eu ver. Aleluia, aleluia. Gostei, muito bom, parabéns. Terça-feira, então, vai ser a Praça da Bíblia e Garavelo. Garavelo. Tem irmãos do Garavelo aqui? Garavelo é longe. Garavelo, eu moro lá perto. Eu venho de carro, todo dia eu experimento um caminho novo para ver se eu consigo fazer em meia hora, mas até agora não achei esse caminho. Não tem esse caminho, se tem é misterioso. Eu gasto 40 minutos assim, descobrindo caminhos. Então é longe, eu entendo os irmãos do Garavelo, mas terça-feira é um dia especial. Quarta-feira quem é? Portal e Recanto. O portal veio hoje? O portal veio. Os irmãos que estão ali, vieram de ônibus.
Teve ônibus no portal, pastor Marcos da Cruz? Não teve ônibus? Mas por que não? Mas por que não? Os irmãos dispensaram, a igreja estava dando ônibus para vocês virem, os irmãos dispensaram. Obrigado, os irmãos realmente. Aleluia, isso aqui é uma igreja abençoada. Então, é o portal e qual é o outro? Recanto do Bosque. Aleluia, os irmãos vieram mesmo. Recanto do Bosque. Esse é mais perto daqui, né? Não é não? Quantos quilômetros? 12? 12. Eu moro a 25, 20, não sei. Moro um dobro da distância. Não, aleluia. Quinta-feira vai ser quem? Botânico e Aparecida. Só tem você? Aleluia. Tem alguém do Botânico aqui? Aparecida, tem alguém? Aleluia, estão sentados juntos, aleluia. Eu moro em Aparecida, é a minha cidade. Marília é de Aparecida, nasceu, é aparecidense. E eu moro lá, aleluia. Sexta-feira vai ser quem? Canaã e Buriti. Tem alguém do Canaã aqui? Vocês têm que suviar muito. Canaã, Buriti. Tem alguém do Buriti? Pastor Rafael. Semana passada ele falou que o ônibus estragou. Eu acreditei. Falei, estragou o ônibus, não dá para vir, né? O duro é que estragou os dois. Ok, essa semana vai funcionar tudo. Vão me surpreender. Essa semana não, essa semana também. Mas semana que vem vai ser essa escala. Amém? E nós vamos orar sobre essa questão. Venha com seu coração cheio de fé, porque você vai receber algo da parte de Deus aqui na semana que vem. E a igreja também vai ser abençoada, eu tenho certeza. Hoje eu já recebi tanto testemunho e tanta palavra profética, que é assim, espantoso a quantidade de palavra profética que o Espírito Santo tem liberado. E se você tem recebido alguma palavra, me envia. Eu creio muito no que Deus fala através de você. Não tenha constrangimento de compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem trazido forte dentro do seu espírito. Amém? Se é para edificar, para levantar, procede do Senhor e vai nos abençoar. Aleluia. Hoje, uma irmã lá da Itália mandou uma profecia, que o Espírito Santo falou com eles numa reunião lá na Itália. Muita presença de Deus que tem fluído lá no meio dos irmãos da nossa igreja lá em Milão. Agora mesmo recebi uma outra palavra profética também aqui. Um outro irmão veio testemunhar que quando ele viu as imagens do nosso projeto arquitetônico, ele ficou tão emocionado porque ele tinha visto isso em visões. Deus tinha mostrado para ele já. E o Senhor já tinha dito para ele o que iria acontecer. Quando ele viu, ele ficou muito emocionado. Eu falei para ele, Deus te mostrou antes, você não vai ficar de fora. Deus te mostrou, te deu a visão. E aí você vai ficar de fora? Você tem certeza que procede do Senhor. Eu queria compartilhar com você rapidamente a nossa palavra de hoje. Hoje é o 10º dia, não é isso? Estamos na metade do jejum, agora vamos começar a linha final do jejum. E creio que é tempo de muita explosão de milagres. E hoje eu quero falar sobre Davi, mas um aspecto muito específico de Davi. Porque ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Lá em Atos 13, verso 22, a palavra do Senhor diz, Paulo é quem diz isso. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. É Deus quem diz através aqui do apóstolo Paulo, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem em linha com o coração de Deus. Presta atenção, Davi não foi um homem sem pecado. Se fosse olhar pecado, se tivesse uma competição de pecador,
né, provavelmente você não ganharia de Davi. O pecado de Davi foi terrível. Ele matou um homem para ficar com a sua mulher. Isso é um pecado feito com deslealdade, a traição, né? Coisa terrível. Aí você fala, um homem assim, com esse pecado, pode ser chamado de homem segundo o coração de Deus? Mas é o que eu tenho dito para você constantemente. Uma vez que você recebeu o perdão dos pecados, o pecado já não é mais problema entre você e Deus. Você foi perdoado. Não há mais dívida, não há mais véu, não há mais separação. O pecado já não intimida o Senhor. Está me ouvindo? Porque o sangue é maior do que o nosso pecado. Mas alguém diz, não, mas ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu rápido. Bom, é verdade, ele se arrependeu, mas existem outros homens de Deus na Bíblia que também se arrependeram, e nem por isso foram chamados de homens segundo o coração de Deus. Outros dizem, não, é porque ele era um adorador. Então ele escreveu metade do livro de Salmos, o maior livro da Bíblia. Você sabe, nós temos outros adoradores na Bíblia. E nem por isso eles foram chamados de homem ou mulher segundo o coração de Deus. Então certamente não é essa a questão. Não é isso que atraía a atenção de Deus. Quantos querem ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Eu vou dizer para você, eu vou te falar uma coisa de todo o meu coração, na presença de Deus para você. Eu tenho uma ambição, eu tenho uma pretensão espiritual. Eu quero ouvir da boca do Senhor o elogio naquele dia. Eu quero ouvir Ele dizendo, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Quantos querem ouvir também? Eu não quero ouvir servo mau e negligente. Eu não quero ouvir servo desobediente. Entendeu? Eu não quero ouvir apartai-vos de mim. Eu quero ouvir chegai-vos a mim. Está me ouvindo? Qual que é a suprema pretensão? Aprovação divina. Aplauso do céu. Aplauso do céu. Está me ouvindo? Aplauso de homens. Não é algo complicado realmente. Mas aplauso de Deus. Por favor, pastor. O que é isso? Mas é justamente isso que o Senhor nos promete. Você tem que fazer o quê? Eu vou te contar agora. Tem que se envolver o quê? Tem que andar como Davi. É um caminho. O que Davi tinha de tão especial que atraiu a atenção de Deus? Davi, ele mesmo diz, e a palavra do Senhor diz, que ele era especial. Em 1 Samuel 13, verso 14, diz assim, isso aqui é o Senhor falando para Saul, já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. O Senhor buscou um homem para si que lhe agrada. Presta atenção, Davi não era guerreiro, Davi nem sabia que estava na mira de Deus. Davi estava na casa do seu pai cuidando de ovelha, e a Bíblia fala que Deus já tinha achado ele. Deus já tinha achado ele. Presta atenção, muito antes de você ser levantado, colocado à frente de um púlpito, à frente de uma igreja, muito antes de você ter um ministério, Deus vai achar você. Está me ouvindo? Deus vai achar você atrás da carteira da sua escola, vai achar você lá no seu quarto fechado, lendo a Bíblia, orando ao Senhor. Deus vai achar você lá na sua intimidade. Você não está lembrando, você não está pensando, nem sabe que está na mira de Deus, mas Deus está te olhando, Deus está olhando. A sua fé atrai a atenção do céu. Está me ouvindo? Você pode estar na mira de Deus hoje. Deus tem planejado algo tremendo a seu respeito. Quem sabe nesse jejum você está orando para que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Quem sabe você diz para o Senhor hoje, Senhor, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero nada, eu quero o Senhor, eu quero a tua presença. Move na minha vida, opera através de mim, libera sobre mim a tua unção, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas o meu coração é para ti, Senhor. Quantos será que fizeram essa oração hoje? Clamaram ao Senhor, você está na mira de Deus. O próprio Davi diz, 1 Crônica 28, verso 4, diz, o Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim. Deus se agradou, Deus ama a todos nós, você é amado do Senhor. Está me ouvindo? Não importa o seu passado, não importa a sua história, não importa o que você já fez, deixou de fazer, não quero saber. Você sabe, eu não sou alguém encantado com testemunhos do passado. Eu sei que eles são importantes
para que outros possam se converter. Mas eu pessoalmente não quero saber do seu passado, não quero saber se você era um drogado, se você era um feiticeiro, se você era um traficante, eu não quero saber o que você era, porque o que você era morreu, o que você era foi sepultado, e o que você é hoje é um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura diante de Deus. Não subestime o poder de Deus. Nós temos um pastor lá no sul de Goiás, em Montevidéu, pastor Naor. Montevidéu, obreiro nosso. Primeira vez que ele veio participar de um encontro, ele era travesti. Chegou vestido de mulher. Era homossexual. Você às vezes olha e pensa, esse aí, né, está no fim. Os que estão no fim da fila podem estar em primeiro lugar. Porque tem muitos que serão primeiros. Tem muitos últimos que serão primeiros. E muitos primeiros que serão últimos. Essa palavra, ela gera temor no meu coração. Por quê? Porque eu no meio dos irmãos aqui sou colocado em primeiro. Sou eu que estou aqui no palco. Sou eu que estou aqui no púlpito. Sou eu que estou ensinando. Portanto, eu sou visto como primeiro. Mas Jesus disse, tem primeiro que vai ser o último. Eu digo, misericórdia, Senhor. E vai rindo. Aí você fala, toma, vai mais querer ser... Eu oro ao Senhor, eu tenho temor, porque eu creio profundamente na palavra de Deus, creio profundamente no que o Senhor Jesus disse, e quando eu vejo alguém sendo chamado de último, eu sempre digo para ele, aproveita a sua chance, quando ninguém acredita em você, quando todo mundo está achando que você é o último, porque você pode ser o primeiro no reino de Deus, aproveita a sua chance, seja o primeiro, aleluia, todos nós somos amados, você é amado, diga, eu sou amado. Nunca duvide disso. Fale disso com alegria. Fale com ousadia. Não importa se digam que você é pretensioso ou arrogante. Essa é a verdade suprema do universo. Deus me amou de tal maneira. Deus nos amou de tal maneira. Deus ama todos. Mas preste atenção. Não significa que todos agradam a Ele. Deus ama a todos. Mas às vezes alguns não estão agradando. Obstinadamente estão fazendo outras coisas. Não é? Numa outra postura. Então, uma vez que você entende que é amado, olha para cá, uma vez que você entende que é amado, você é salvo. Mas se depois de amado você decide agradar o Senhor, se torna um vencedor. Você não foi chamado só para ser salvo, você foi chamado para ser vencedor. E o Senhor se agrada, amém? Quando você manifesta a vitória dEle, você é mais do que vencedor, na verdade. Davi disse que Deus se agradou dele. Por que Deus se agradou de Davi? Eu vou te contar já por quê. Porque Davi fez da presença de Deus o alvo principal da sua vida. Sua maior preocupação, seu maior anseio. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Fome e sede de presença. Quantos têm fome de presença? Davi tinha fome de presença. Isso fez dele alguém especial. Mas ele não tinha apenas encargo pela presença. Ele também era pela casa. Davi era pela casa de Deus. Ele era preocupado com a casa de Deus. Então preste atenção, nosso encargo aqui é casa de Deus. Você acha que nós estamos construindo esse prédio só para ter um prédio? Pessoas vão nos acusar. Pessoas vão dizer, pastor Luiz é vaidoso, ele quer aparecer, ele está procurando um reino para ele, é uma briga de ego, ele quer mostrar o prédio grande que é o ego dele. Vão falar muita coisa a meu respeito, mas aqui para você eu posso falar, eu estou em família, eu vou abrir meu coração com você. O que eu amo mesmo é ver a casa de Deus reunida. Quando você tem 7.000 homens e mulheres cheios do Espírito, com fome da presença, erguendo a sua voz e as suas mãos em adoração, meu irmão, 7.000 faz diferença. Essa cidade vai ser tocada. 1.000 pessoas fazem diferenças. 2.500, que é o que cabe nesse prédio aqui, aqui cabe 2.500 cadeiras. Né? Nosso prédio vai ter quase 7.000, então é quase 3 vezes isso aqui.
Imagina esse povo cheio do Espírito, invocando, clamando. Haverá uma escada colocada entre o céu e a terra. Anjos de Deus vão subir e descer. É casa de Deus que é formada. O prédio não é a casa, não. O prédio não é a casa. A casa somos nós quando nos reunimos. Somos pedras vivas. Quando nós vamos embora, a casa vai embora também. Fica só o prédio. O prédio de si mesmo não é nada. Vai ficar por aqui. Está me ouvindo? Mas a casa vai subir. A casa vai ser levada. Você é pedra viva. Quando você chega, é como se fosse um lego espiritual. As pedras vão sendo encaixadas no mundo espiritual. E quando nós começamos a adorar, a casa que foi levantada se torna um lugar para a glória de Deus encher e se manifestar. Quanto mais essa casa é edificada, quanto mais existem vínculos nessas pedras. Hoje eu desafiei os líderes, falei, olha, desafie a sua célula, as células da sua rede, irem na reunião, sentarem juntos, porque onde há 2 ou 3 já tem casa. Onde tem 2 ou 3 reunidos já é casa do Senhor, já tem presença, já tem glória. É claro que você sozinho no seu quarto, você desfruta do Senhor, mas há uma unção especial guardada, existe um maná secreto guardado para quando nos reunimos. O maná secreto ficava dentro da arca, lá no tabernáculo, no Santo dos Santos, mas o maná para você comer em casa, caía no campo. Você podia ir passear no campo e você colhia o maná e você ia desfrutar dele na sua casa. Esse é o maná individual, é para você. Está disponível na sua casa, no seu quarto, na beira da sua cama quando você se ajoelha. Mas tem um maná, que é o maná escondido. Esse maná não é todo mundo que tem acesso. É só quem pode entrar no Santo dos Santos. É só quem sabe o caminho do sangue. É só quem entende o caminho da redenção. Esse maná escondido, ele é reservado para quando nós formamos o tabernáculo da casa de Deus. E aí quando nós entramos, esse maná nos é dado especialmente. É diferente daquele individual na sua casa. É algo muito mais poderoso e muito mais íntimo, apesar de ser junto. Por quê? É na expressão corporativa que a casa se manifesta. Davi era pela casa de Deus. Davi era pela presença. Vou falar das duas coisas. Primeiro, a casa de Deus. Lá no Salmo 132. Pega aí sua Bíblia. Salmo 132. Davi estava fugindo. Durante 13 anos ele foi perseguido por Saul, não tinha casa, não tinha lugar para descanso, não tinha lugar para sua família. E Davi então escreveu esse salmo, nesse tempo. Imagina você com a sua família, seus filhos, sem lugar para morar, sem lugar para ficar, não é? Na voragem, sofrendo ataques de salteadores, ladrões, vivendo uma vida terrível. Mas você diz, Deus me chamou. O profeta foi lá em casa e me ungiu. Eu vou ser rei de Israel. Mas as pessoas diziam, mas onde está? Onde está Deus então? Que não te honra, que não te levanta. Onde está Deus então na sua vida? Talvez dissessem isso para Davi. Então foi um tempo de prova. Porque você sabe, para ser promovido, primeiro tem que ser provado. Se você não é fiel no pouco, Deus não coloca no muito. Você tem que ser fiel nos R$1.200, para Deus te dar os 12 mil, e depois os 120 mil, e depois 1.200.000, é progressivo, mas é uma prova, você tem que ser fiel no pouco. Normalmente quem tem pouco diz, não posso dar porque eu já tenho pouco, é aí que você perde a chance de ser aprovado. Davi, naquela situação, é interessante que os que têm muito também não querem dar, porque diz, o que a igreja vai fazer com isso? Isso é uma coisa que rico adora falar para mim, mas o que a igreja quer fazer com dinheiro? Eu falo nada, não quero fazer missões, não quero pregar o evangelho, não quero sustentar missionário, não quero ter creche, não quero ter abrigo, não quero nada com dinheiro. Tudo isso é de graça. Se você não é fiel no pouco, não vai ser no muito, acredite em mim. Se você não é fiel quando você ganha pouco, o dia que você ganhar muito, você também não será. Ainda que você prometa que quando você tiver, você vai dar. Não, seja aprovado hoje. Seja aprovado hoje. Faça prova do que eu estou dizendo, se é verdade ou não. Eu desafio você. Está me ouvindo? Davi, nessa situação, estava fugindo. O que alguém nessa situação iria pedir? Se Davi nessa situação falasse, Deus, me ajuda,
Me dá uma casa para a minha família. Davi estaria errado, irmãos? Não, isso é o normal. É o que todo homem digno quer fazer para sua família. Quer dar para ela condições de vida dignas. Isso é tudo que o homem honrado faz. Davi era um homem assim. Ele queria abençoar a sua casa. Mas antes de abençoar a sua casa, o que ele pediu para o Senhor? Vamos ler? Salmo 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Qual foi o voto dele? Qual foi o voto que ele fez? Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso. Ele estava orando dizendo, eu não vou ter casa enquanto Deus não tiver a dele. Nessa época Deus não tinha uma casa, Deus morava num tabernáculo, chamado tabernáculo de Moisés. Esse tabernáculo era uma tenda, que tinha 3 partes, átrio, lugar santo e santo dos santos. Ok? Essa era a casa de Deus. Ali o cordeiro era imolado todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde. Ali todos os israelitas vinham adorar o Senhor. Ali os sacerdotes e levitas serviam. Era a casa do Senhor, mas era uma tenda. Era uma tenda. E Davi diz, não vou dormir, não vou fazer uma casa para mim, sem que antes faça uma casa para o Senhor. Todos estavam buscando algo para si. Davi estava buscando algo para o Senhor. Eu quero desafiar você hoje a ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Todos lá fora estão buscando algo para si. Mas você que tem uma chance, que vai ter repercussão na eternidade. Você tem uma chance de buscar primeiro o interesse de Deus. Resolva no seu coração buscar algo para a casa de Deus. Resolva no seu coração hoje. Está me ouvindo? Fazer como Davi. Não buscar primeiro o seu interesse, mas buscar o interesse de Deus. Davi fez os objetivos de Deus os seus objetivos. O pensamento de Deus, o seu pensamento. E o pensamento de Deus é a respeito da sua casa e a respeito de Cristo. Sabia disso? Todo o pensamento de Deus é sobre isso. Eu sei que você está sonhando com um Brasil, sonhando com política e achando que essas coisas são a atenção de Deus. Não são, acredite em mim. Você pode fazer tudo isso, mas acredite, o Espírito Santo está trabalhando para formar a casa, para edificar a casa. Jesus disse lá em Mateus 16, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O que Cristo está fazendo hoje? Edificando a sua igreja. Quantos querem cooperar com o Senhor nesses dias? Então ajude-o a edificar a igreja, porque é isso que Ele está fazendo. Não terminou ainda. Se você acha que isso aqui não é igreja, tudo bem, então procure um lugar que você acha que seja e vai ajudá-lo a edificar. Está me ouvindo? Significa que todo ajuntamento de crentes seja uma igreja por aí? Eu duvido também. Também acho que tem lugares aí que não é igreja, infelizmente. Mas eu digo para você uma coisa, aqui é igreja. Porque aqui tem um selo. Sabe qual que é o selo da verdadeira igreja? Presença. Não é roupa, não é cabelo, entendeu? Não é o tipo de música que canta, não é se bate palma ou se dança, não é nada exterior. O selo é presença. É o Espírito derramado sobre nós. E o amor de Deus nos constrangendo, nos levando a amar o Senhor e a amar uns aos outros. Esse é o selo. Quantos percebem o selo neste lugar? Há um selo cada vez que nos reunimos. Davi sabia disso. A Bíblia fala que Davi amava a casa de Deus. E lá em 1 Crônicas 17, vamos abrir lá, pega o seu celular, abre lá, 1 Crônicas 17. Não precisa ficar ansioso que eu vou terminar na hora, tá bom? 1 Crônicas 17, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. A arca da aliança aponta para Cristo. A tenda é o tabernáculo de Moisés. Essa era a casa de Deus. Davi disse, isso não está certo. Verso 2, então Natã, o profeta,
disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: tu não edificarás casa para mim, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel, até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda. Como é que Deus estava andando? De tenda em tenda. É um Deus muito humilde. Eu amo a humildade de Deus. É manso e humilde. Habitou em tendas no meio do povo. Não era um palácio, não era a casa mais linda. Deveria ser, Ele é Deus. Deveria ser o lugar mais extraordinário. Mas Deus disse: não, eu moro em tendas. Uau! Verso 6. O verso 6 é uma das coisas que mais me toca na vida de Davi. Olha o que Deus diz para ele: em todo lugar em que andei com todo Israel, por algum acaso, algum dia, eu falei alguma palavra com algum dos juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que vocês não fazem uma casa de cedro para mim? Deus está pasmo com Davi. Ele está dizendo: como é que você descobriu? Essa é a coisa mais extraordinária que eu acho no Velho Testamento. Uma coisa é ser como Moisés, que sobe no monte e Deus mostra para ele, de acordo com o modelo que estava no céu. Moisés viu e Moisés vai fazer. Mas Davi não. Deus não falou nada. Deus não disse nada para ninguém. Mas Davi conseguiu perceber o coração de Deus, que Deus queria uma casa. Olha para cá. Uma coisa é você pegar a Bíblia, está me ouvindo? E ter revelação do que já está escrito. Outra coisa é o Espírito te revelar, ou você descobrir algo que Deus nunca disse, que Ele nunca falou. Você vê a dimensão de Davi na palavra de Deus. Por isso é um homem segundo o coração de Deus. Porque amava o que Deus amava. Ansiava pelo que Deus ansiava. Eu não tenho pretensões de querer saber o que ninguém sabe, de ver o que ninguém nunca viu. Não, pelo contrário, eu quero ver o que está escrito, porque eu já acho muito e tenho pouco. Vejo pouco. Quanto mais eu leio, quanto mais eu aprendo, mais o Espírito Santo vem abrindo o meu entendimento e mostrando que o Evangelho é maior, maior, maior. Hoje eu estava orando e o Espírito Santo, eu falei para o Espírito Santo, falei: Senhor, eu conheço a Tua palavra, eu conheço o Senhor, porque a palavra diz, o Evangelho mostra, mas Senhor, eu quero Te conhecer de uma maneira íntima, profunda, particular. E o Senhor Jesus falou para mim: você tem que começar conhecendo o meu amor por você. O quanto eu amo, o quanto eu amo. Quando você compreender um pouco, tiver um vislumbre disso, sua vida vai ser completamente alterada. Haverá um transbordamento completo. E eu tenho meditado no amor de Deus há 44 anos. E o Senhor falou que eu preciso ter um vislumbre. Porque há um Deus muito, muito bondoso, muito, muito manso e humilde, muito, muito amoroso. Se você consegue pensar em alguma coisa amorosa, o Espírito Santo foi falando, pense em algo muito, muito amoroso, muito, muito amoroso. Por isso o inferno é eterno, porque rejeitar um amor deste tamanho é uma eternidade de punição. Porque o amor é eterno. Que o amor de Deus transborde no seu coração nesses dias. E tem gente que acha que conhecer o amor de Deus é coisa, é leite, é comida de bebê. Não, não é. Acredite em mim. Você vai ter um vislumbre e o Senhor vai te mostrar isso. Davi amava a casa de Deus. Davi fez da casa de Deus a sua prioridade. Resolveu cooperar com o Senhor. E você vai ver nos Salmos, se você ler o livro de Salmos, você vai ver Davi falando isso frequentemente. No Salmo 23, no verso 6, o que ele diz? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Quantas coisas que ele pede? Uma coisa eu peço, uma coisa é o meu alvo, eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para todos sempre. Davi queria morar na casa de Deus. Está me ouvindo? No Salmo 27, qual que é o versículo do Salmo 27?
verso 4, uma coisa, peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi queria morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele. Por que ele queria isso? Ele não podia morar, irmão. Você sabe quem é que podia morar na casa do Senhor? Só os sacerdotes, só os levitas, só eles podiam. Na verdade, só os sacerdotes podiam morar na casa. Davi não era sacerdote, Davi era rei, ele era da tribo de Judá, ele não podia morar, ele podia ir lá para adorar, e assim mesmo só entrava no átrio, oferecia o sacrifício e ia embora, ele não podia permanecer lá. Mas Davi tem uma coisa que ele pede. Como é que ele pede algo que ele não pode ter? Davi viveu na graça no tempo da lei, ele pediu que não havia nenhuma promessa para ele, pelo contrário, era só para os sacerdotes. Mas ele dizia, eu quero morar na casa do Senhor, porque eu amo a sua presença, eu quero desfrutar dele. Salmo 84 diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios da casa do Senhor. O pardal encontrou casa, andorinho, ninho para si, onde acolho os teus filhotes, mas eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Prefiro estar à porta da casa do Senhor a permanecer nas tendas da perversidade. Por quê? Um dia nos teus átrios, um dia na tua presença, vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Esse é o homem segundo o coração. Entendeu? Ele é pela presença, ele vive pela presença, ele clama a presença. Só que aquilo que Davi clamava, hoje você pode ter. Por quê? Porque Davi era só rei, não era sacerdote. Mas você hoje em Cristo Jesus tornou-se rei e sacerdote. Davi sonhou viver o que você está vivendo hoje. Davi sonhou viver na época que você vive hoje, onde ele pode desfrutar das duas coisas. Podemos desfrutar da casa do Senhor permanentemente. Mas quantos de nós ansiamos por presença? Quantos de nós amamos a igreja? Hoje em dia é chique falar mal da igreja, não é verdade, irmãos? As pessoas falam, queremos Jesus, mas não queremos igreja. É isso que eles dizem. Você não pode ficar bem com o noivo falando mal da noiva. Você não pode querer ser meu amigo falando mal da minha esposa. Não tem jeito, porque eu e ela somos um. Você e o Senhor se tornaram um. Falar mal da igreja é falar mal de Cristo. Eu tenho temor, eu não saio por aí falando mal de igreja nenhuma. A única coisa que eu falo, permitido pelo Senhor Jesus, é confrontar ensino errado. Ensino errado. Porque os falsos mestres têm que ser confrontados. Mas mesmo assim, eu jamais falo da pessoa. Nunca digo que ela é isso ou aquilo, que ela fez isso ou aquilo outro. Não falo da pessoa, porque eu não sei nada da vida dela, não sou juiz dela. Mas a partir do momento em que ela ensina, que ela posta, que ela escreve, que ela faz um blog, que ela expressou uma doutrina, aí sim estamos autorizados a julgar o ensino. Todos nós estamos. Não devemos seguir falsos ensinos. Vivemos a geração do engano. Há um mar de ensino torpe, errado na internet. E muita gente ávida, sedenta por essas veredas que na verdade vão levar você para a destruição. Fica na casa de Deus que você vai ser guardado e protegido. Está me ouvindo? Faz esse teste. Qualquer um que se levanta contra a igreja está se levantando contra Cristo. Não pode ter a bênção de Cristo, mesmo dentro da igreja. Se levantou contra a igreja. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu sou pela casa de Deus, eu quero ver uma célula em cada quadra dessa cidade. Meu desejo é que o louvor da sua célula atrapalhe o louvor da outra célula, tão perto que está uma da outra. Vão ter que ajustar o horário para fazer lá, para um não atrapalhar a outra, de tanta célula que vai ter. Por quê? Porque nós vamos coalhar essa cidade. Sabe, se fosse possível ver cada célula como um ponto luminoso, à noite essa cidade vai estar totalmente iluminada. Porque quando você se reúne, tem luz de Deus. Você é luz. Não é que você vai ganhar luz, não. Você já é. Você é luz, é isso que você é, a sua natureza, você é luz, luz, onde você chega, ilumina, onde você chega, as trevas são espancadas. Quando dizem amém? Amém? Aleluia, eu amo a palavra de Deus. Preste atenção, mas Davi não era só pela casa, Davi também era pela presença. No Velho Testamento, vou encerrar em 10 minutos, não fique ansioso.
No Velho Testamento, a presença era simbolizada pela arca. A arca, originalmente, foi colocada dentro do tabernáculo, que foi levantado lá no Monte Sinai. Quando o povo de Israel entrou em Canaã, é claro, trouxeram o tabernáculo, você lembra da história? E os sacerdotes carregavam a arca, 4 carregavam a arca no ombro. E a Bíblia fala que quando eles pisaram no Rio Jordão, as águas se abriram. A presença de Deus faz isso, é vida no meio da morte. E todo o povo passou, e os sacerdotes permaneceram na morte, enquanto eles passavam. Presta atenção, eu louvo a Deus por aqueles vencedores que permanecem na morte. Você sabe, quando você jejua, você está entrando na morte. É só um pouquinho, mas você está entrando. Porque quem jejua, se ele não parar de jejuar, ele morre. Então o jejum é perto da morte. Você entra, é claro, é bem seguro, mas você entrou num princípio. Você abriu mão da vida para que outros tenham vida. Você está jejuando e pegou o nome de 3, 6, 9 pessoas, está dizendo, Deus, dá vida para elas. Você é um sacerdote segurando a arca no meio do Rio Jordão. A Bíblia fala que eles entraram em Canaã e montaram o tabernáculo em Siló. Quando estava em Siló, a Bíblia fala, Eli tornou-se sacerdote, mas os filhos dele se corromperam. O nome deles eram Ofni e Finéias. Um dia resolveram levar a arca para o meio da batalha, como se fosse um amuleto. Superstição. A Bíblia fala que os filisteus venceram a batalha, mataram Ofni e Finéias e levaram a arca para o seu Deus, lá no templo do Deus Dagon. Colocaram a arca lá. No outro dia, quando eles chegaram lá, Dagon estava caído de frente para a arca, com o rosto no chão. Por quê? Toda língua vai confessar. Todo joelho vai se dobrar. Vão reconhecer. Você acha que isso está escrito lá em Filipenses 2, por causa de nós? Não. Quando diz lá que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, está falando de principados e potestades. Vai chegar o dia que o próprio Satanás vai ter que se curvar e vai ter que dizer, Ele é o Senhor. Dagon é Satanás. Eles pegaram Dagon, colocaram de volta no seu lugar. No outro dia, a coisa ficou pior, porque Dagon, além de estar caído, estava com os braços arrancados e as pernas também. Indicando o quê? Que diante da presença, o poder do diabo é quebrado nas nossas vidas. Não há poder que não seja quebrado na presença do Senhor. Por isso nós invocamos o nome dEle. Por isso eu sempre estou desafiando você, vem invocar o nome dEle comigo. Porque todas as vezes que fazemos isso, tem presença. Todas as vezes, não há exceção. É verdade ou não é, irmãos? A Bíblia fala que então, os filisteus mandaram a arca embora, colocaram no carro de boi. Carro de boi, lembra disso? Eles não sabiam nada de como lidar com a arca. Mandaram no carro de boi. O carro de boi foi seguindo. Você sabe, essa história do carro de boi é interessante. Eu preguei um dia sobre essas vacas que levaram a arca. Depois você procura na internet. Chama o Sermão das Vacas Filisteias. E é interessante por quê? Porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Porque no outro dia Deus mandou uma praga sobre todos eles. Sobre todos eles. E a praga foi hemorroidas. Porque Deus tem bom humor. Ninguém conseguia sentar entre os filisteus. Nem andar direito. A vida tornou-se dificílima. Se você não sabe o que é hemorroida, pergunta seu pai na sua casa quando você chegar lá. Olha para cá. E eles procuraram então os seus magos e disseram, escuta, foi o Deus de Israel que fez isso com a gente? Eles disseram, não sabemos, mas vamos fazer um teste. Qual foi o teste que eles fizeram? Eles falaram, pega 2 vacas paridas, que estão com bezerro novo. Você é goiano, você tem a obrigação de entender de vaca. Eu não entendo nada, mas você tem que entender. Olha para cá, eu entendo de ovelha. Uma vaca parida não larga o bezerro. Uma vaca parida pode ser até perigosa, dependendo. Se você ficar atrapalhando ela com o bezerro. E eles disseram, separa a vaca do bezerro. Se separar ela do bezerro, ela vai voltar para o bezerro. É verdade ou não é, irmãos? Fala a verdade ou não fala? E eles falaram, pega a vaca parida, coloca ela para puxar um carro de boi. Presta atenção, mas é uma vaca que nunca puxou um carro antes. Isso também é outra coisa. Porque vacas e bois não puxam o carro da primeira vez que são ungidos ali, não.
Ele tem que aprender. Eles falaram, pega um que nunca pegou. Coloca a arca lá em cima e vamos ver para onde é que as vacas vão. Se as vacas voltarem lá para o curral, atrás dos bezerros, vamos saber que não tem nada a ver com Deus. Mas se elas forem em direção a Israel, nós vamos saber que de fato Deus estava envolvido nisso. Qual que era o sinal? Qual que era o sinal? Vou te dizer qual o sinal que eles pediram a Deus. Se as vacas fizerem algo que vai contra a natureza delas, eu vou saber que é Deus. Se elas, em vez de voltarem para o bezerro, elas forem obedecendo à vontade de Deus, nós vamos saber que Deus está envolvido nisso. Você sabe qual é o selo que as pessoas querem ver na sua vida? Se você faz a vontade do seu instinto, ou se você segue a vontade de Deus. Quando você larga para trás o que o seu instinto manda, porque o instinto da vaca é voltar para o bezerro. Mas quando você larga em segundo plano o seu instinto e você fala, eu vou levar a presença de Deus. O mundo diz, Deus está envolvido nesse negócio. O mundo pode dizer isso a seu respeito hoje? As vacas então foram para Bet-Semes. Bet-Semes, os homens eram, sem temor, resolveram tirar a tampa da arca. E morreram. Porque a tampa era o lugar onde o sangue era aplicado. Sem o sangue não há relacionamento. Então fizeram a arca ir embora, e a arca foi levada para uma outra casa, de uma pessoa chamada Abinadab, e ficou ali. Saul reinou, e Davi então começou a reinar. Quando Davi começa a reinar, vamos ler 1 Crônicas 13. Quando Davi começa a reinar, 1 Crônicas 13, você está no 17? Davi diz assim, consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100, e todos os príncipes, disse a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras, e aos sacerdotes e aos levitas, das cidades ao redor, para que se reúnam conosco. Verso 3, tornemos a trazer para nós a arca. Por quê? Porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Presta atenção, Saul é um tipo de liderança que não se importa com presença. Existe hoje em dia um tipo de igreja que não se importa com presença. Está me ouvindo? Mas Davi não. Davi diz, foi assim com Saul, vai ser diferente conosco. Vamos trazer a arca. Vou contar para você a história. Davi colocou a arca num carro de boi, como os filisteus fizeram. E colocou 2 soldados para cuidar da arca, Uzá e Aiô. 2 Samuel 6, se não me engano, verso 6, 4 ou 6, diz que Uzá e Aiô eram filhos de Abinadab. E eles então vêm cuidando, e os bois tropeçam. Os bois tropeçam. Presta atenção, carregar a arca em carro de boi não era maneira de Deus. Está me ouvindo? Durante 40 anos, eles carregaram a arca no deserto. Ninguém nunca morreu. Ninguém nunca tropeçou. Nunca deu problema. Foi só uma vez, se colocaram no carro de boi, azedou. Por quê? A maneira de Deus é a melhor maneira. Eu quero fazer da maneira de Deus, quantos querem também? Usar carro de boi é usar métodos do mundo para trazer presença. É usar coisas do mundo na casa de Deus. Tenha cuidado com isso. Nós vivemos aqui no limite. Nós vivemos aqui no limite entre o show e a adoração. É um limite tênue. Os irmãos que cantam aqui, eles ficam na beira do buraco. Entendeu? No meio do louvor, eles podem afundar lá embaixo. Se em algum momento eles cantam e estão dizendo, minha voz é linda mesmo. Nossa, agora eu fui no agudo. Meu Deus, que agudo lindo. Entendeu? Já virou carro de boi. Já virou carro de boi. Porque o que traz a presença não é instrumento bonito nem voz bonita, ainda que seja bom. Não é tocar bem nem mal. O que traz presença de Deus é a fome e a sede de Davi, do coração contrito. Entendeu o que eu estou dizendo? A Bíblia fala então que o boi tropeçou, a arca ia caindo, Uzá tentou segurar e morreu. E morreu, presta atenção. Você percebeu que até agora todo mundo só levou chumbo? Ofni e Finés pegaram a arca, morreram. Chegou entre os filisteus, não só Dagon levou chumbo, como o povo também. Depois lá em Bet-Semes, olharam na arca, morreram. Na casa de Abinadab não aconteceu nada, foi neutro, nem para bem nem para mal. Mas agora está acontecendo algo, porque Uzá era filho de Abinadab. A arca ficou na casa dele durante 20 anos. Quantos anos você acha que Uzá tinha? Era um soldado, deveria ter, na minha opinião, uns 22, 23 anos.
ok? Foi criado com a arca, estava familiarizado, achava que podia pegar na arca de qualquer jeito, não podia. Muito cuidado com a familiaridade. Já participei de muito jejum da videira, já vi em todos. É porque você é novo na videira, por isso você está lá tão empolgado. Eu já estive em muitos jejuns, isso é só um usar. Daqui a pouco ele vai tropeçar e você vai ver o que vai acontecer com ele. Familiarizado, ele acha que já viu tudo, já vi cair, já vi curar, já vi chorar, já vi de tudo. Essa pregação do pastor já ouvi umas 3 vezes no mínimo. É tudo usar, entende? Por quê? Porque está segurando pela familiaridade, está acostumado. Sabe por que Judas traiu Jesus? Porque ele acostumou com Jesus. Viu ele levantando, escovando dente, indo no banheiro, voltando, penteando o cabelo, arrumando a roupa, comendo junto, quem sabe arrotando, feliz. E Judas pensou, é comum, é como todo mundo, mas ele estava enganado, não era. Era a arca. Tocou indevidamente. Que o Senhor nos guarde, nos dê um coração temente. A Bíblia fala que na hora que Uzá cai, Davi diz, como que eu vou trazer a arca? E aí, a Bíblia não diz, mas eu imagino que ele perguntou, quem pode guardar a arca para mim? Se fosse você lá, você queria guardar? Fulano, você pode guardar a arca, majestade? Não posso. Meu menino é sapeca demais. Ele vai encostar nessa arca, ele vai morrer, tem certeza. Passa por fulano. Beltrano, você pode guardar a arca? Oh, majestade, sou sonâmbulo. Eu ando à noite. E se uma noite dessa eu andar, tropeçar na arca, eu vou acordar no céu. Manda outro. Obed-edom, você pode, Obed-edom? Obed-edom, eu quero a arca na minha casa. E aconteceu uma coisa sensacional. A arca ficou só 3 meses lá. Ficou 20 anos, olha para cá. Ficou 20 anos na casa de Aminadab. 20 anos. A Bíblia não fala que aconteceu nada na casa dele. Nada. Mas 3 meses na casa de Obed-edom, a história mudou completamente. Tem um historiador judeu chamado Flávio Joséfo. Ele conta a história dos hebreus. Ele diz que Obed-edom, em 3 meses, ficou riquíssimo. 3 meses ficou riquíssimo. Já ouviu falar em aceleração da bênção? Esse cara experimentou isso. 3 meses ficou riquíssimo. Está me ouvindo? Por quê? Porque ele quis a arca. Para outros pode ser morte, para a minha vida. Para outros pode ser um tédio, para a minha alegria. Para outros é só um ritual vazio, para mim não. É o anseio da minha alma. Eu quero o Senhor na minha vida, eu quero Ele na minha casa. Obed-edom chamou e foi abençoado. Quando Davi ficou sabendo que Obed-edom tinha sido tão abençoado, ele voltou lá. Não pode, eu quero essa bênção para a nação toda. Aí agora ele tinha entendido como é que ele deveria levar a arca. Ele entendeu que deveriam os levitas levarem a arca e deveria ter o sacrifício do novilho. O que Davi faz? A cada 6 passos, ele imolava um novilho. E os levitas levaram a arca. E ele ia dançando com todas as suas forças, até chegar em Jerusalém. Mais ou menos 12 quilômetros. 12 quilômetros dançando ao Senhor. Você mede dança agora por quilômetro. Com toda a sua força. Quando chegou lá, Davi montou uma tenda que ficou conhecida como o tabernáculo de Davi, diferente da outra, e colocou a arca em Sião, e a partir dali, Israel todo agora seria abençoado, porque havia um lugar de presença. Sua família toda vai ser abençoada, porque você é canal de presença. Eles não entendem e nem sabem, mas quando você chega, você traz um descanso, uma paz que eles não compreendem. Você nem falou nada, já está abençoando. Olha para cá. Você é como José, vai chegar na empresa, e a empresa vai ser abençoada por causa de você. Talvez eles não vão entender, não vão compreender, mas você é abençoado. Presta atenção, um irmão mandou um testemunho hoje para mim, eu fiquei tão impressionado com ele, porque ele estava orando ao Senhor, que ele queria um emprego melhor, ele ganhava um salário, queria ganhar 2 vezes mais. Entrou no jejum, 2 ou 3 dias começou o jejum, uma pessoa que ele conhecia de outra empresa ligou para ele, fez uma proposta de trabalho para ele ganhar 2 vezes mais. 2 vezes mais. Ele ficou tão empolgado, ele falou, meu Deus, é aceleração. Isso aqui é aceleração. E aconteceu o quê? Passou, eu não sei quantos dias se passaram, o cara ficou tão impressionado com as vendas dele, com o trabalho dele, que falou para ele, não, você não pode ser meu funcionário, você vai ser meu sócio. E ele falou, pastor, você pode pensar que é uma empresinha qualquer. Não, ela tem 14 anos no mercado.
ela é estável, ele não precisa disso, mas ele percebeu algo diferente. Eu falei, ele percebeu a bênção de Deus na sua vida. Para quem estava ganhando um salário, foi dobrado, e agora mais do que dobrou, ele vai ser sócio, eu nem sei quanto que ele vai ganhar, ele está tão entusiasmado. Presta atenção, é a aceleração da bênção, é a arca na casa de Obed-Edom, é a arca na sua vida. Quantos querem ver isso na sua vida também? Fique em pé onde você está. Eu queria que nós vamos participar da mesa do Senhor agora, vamos comer dele. Pastor Arlan vai vir aqui orar pelo pão e pelo cálice, mas antes de orar, eu queria cantar uma canção antiga, uma canção bem antiga. Eu sempre gosto de cantá-la, porque ela fala de todo o meu coração, de toda a minha alma. E ela tem uma parte que a voz sobe, você entende? E você vai cantar essa parte com toda a sua força agora. Como quem diz, Senhor, esse é o anseio da minha alma. É o que eu quero, a tua presença na minha vida. Quantos querem fazer isso hoje? Amém? O servo vai distribuir o pão e o cálice, e nós vamos ministrar ao Senhor por um instante ainda. Vamos lá? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Diga isso. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Erga a sua voz agora. Na presença dos anjos a ti cantarei louvor. Mais uma vez. Vamos de novo. Vamos de novo. Talvez você não conhecia, agora você aprendeu. É só isso. É bem simples. Mas você não pode cantar assim, como quem está cantando assim. Não. Não. É preciso focar sua atenção. É preciso aplicar intensidade no coração. E dizer, é de todo o coração que eu vou cantar para o Senhor agora. E quando você cantar, preste atenção o que vai acontecer. Você vai sair daqui com o coração aquecido hoje. Nós somos o povo do coração aquecido pelo Espírito de Deus. Eu te louvarei, Senhor. Diga isso. De todo o meu coração. Eu te louvarei. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, de toda a sua alma, na presença dos anjos a ti cantarei louvores, na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, é a arca de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. De novo. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos
ti cantarei louvor. Yo candelevai, yo candava, mo candelevai. Oh, analai, yo que ando nem mai. Te amamos, Senhor. Adoramos tua presença. Adoramos tua vida, Senhor. Flui hoje entre nós teu poder. Canta a Ele um cântico novo. Canta a Ele um cântico novo. Na presença dos anjos, ministra a Ele. Aleluia. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração, com alegria na alma, te bendizemos, ó Senhor, bendizemos o teu nome. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há, não há outro igual a ti. Mais forte, ministra a Ele, declara que Ele é grande, Ele libera o seu poder. Não há outro igual a ti. Não há outro igual. Só as mulheres, porque grande é. As mulheres, diga isso em fé. Não há outro igual a ti. Não há outro igual. Só os homens agora. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há. Não há outro igual. Todos. Porque grande és tu. Para Ele, declare a glória dEle. Não há outro igual a ti. Não há. Não há outro igual a ti. Igual a ti, Senhor. Não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia. Alguém diga glória a Deus. Alguém bendiga o nome do Senhor com toda a sua alma. Ele está presente entre nós. Aleluia. Aleluia. Pastor Luiz. Erga o pau. Repete após mim, fala assim: este pau é o corpo de Cristo. É o corpo do meu amado, que foi partido na cruz, em meu lugar. Pelas suas pisaduras, eu sou sarado. Ao comer deste pão, eu como vida. O Senhor Jesus, Ele é o pão que veio do céu. E eu posso sentar à mesa e comer com Ele. E desfrutar de uma vida abundante. Porque sobre mim não há mais pecado. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Erga o cálice. Fala assim: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Ao beber deste cálice, eu desfruto do perdão. O sangue foi derramado
Os meus pecados foram apagados do passado, do presente e do futuro. E sobre mim não há iniquidade. Eu sou justo, porque o sangue me redimiu, me lavou, me purificou, me santificou. E eu posso me achegar com ousadia na presença do meu Deus. Eu posso me achegar no Santo dos Santos, crendo que eu sou filho amado. Aleluia, aleluia. Nós vamos fazer o seguinte, Tiago. Você vai comer do pão e beber do cálice. Mas eu quero te desafiar hoje a trazer uma oferta de gratidão, porque nós somos casa de Deus, e aquilo que o rei Davi ansiava, nós desfrutamos. O final dele é o início nosso. Você vai comer do pão, vai beber do cálice, e você vai trazer uma oferta aqui ao Senhor, com alegria no seu coração, com gratidão, amém? Fazendo isso, nós vamos orar por vocês ainda, amém? Quem tem uma necessidade, depois você pode vir aqui, deixar sua oferta, e os pastores vão orar por vocês. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Se você precisar de um envelope, pode pedir para um servo. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Se você precisa de receber oração, pode vir aqui à frente. Nós, pastores, estaremos orando por você. Fazes tu, não há outro igual a ti. Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Guardamos você aqui amanhã.